Meu nome é Mauro Jorge Alves Bezerra. Nasci no dia 15 de agosto de 1947, em Viçosa, Alagoas. Eu saí de Viçosa com 4 anos de idade e vim morar aqui em Arapiraca. Meus pais eram Manuel José Bezerra Fernandes e Nicásia Alves Bezerra. O papai era contratante de calçamento. Ele era quem calçava as cidades aqui do estado de Alagoas. Inclusive o calçamento de Arapiraca todinho foi ele que fez. E ele foi fazer um calçamento lá em Viçosa e conheceu minha mãe e casaram. Ela não tinha nem 13 anos direito quando ele casou com ela. Ela é uma criança. Ela permaneceu lá na casa dos pais dela, né, dos meus avós, e ele fazendo os calçamentos aqui no estado de Alagoas todo. Só que Arapiraca era o centro, né? E ele trabalhava aqui, trabalhava em Limoeiro, Rio Largo, aí Palmeira dos Índios, e aqui era o foco, né? Minha mãe, ela era professora de corte e costura, que antigamente uma menina namorava e o presente que o pai dava era uma máquina de costura, que não tinha confecção não, era tudo costurado assim e tal. Não tinha fábrica não de costura. Aí, resultado, minha mãe entregava o diploma no Cine Trianon, os diplomas das meninas todinhas. Era uma escola tranquila. E minha mãe, o pastorio Nossa Senhora do Bom Conselho era o dela no Natal, ali por trás da Igreja Santíssima, que era a igreja antiga, né? Ali por trás. Era o pastorio da minha mãe. Depois o Colégio da Freira. A Freira fez outro também, mas ela fundou o pastorio aqui na Arapiraca. Os meus avós maternos eu conheci Pedro Paulo Cabogatão e Rosa Maria Alves. Eu me lembro de Viçosa porque nós íamos para aqui, mas as férias a gente ia para lá. Minhas férias eu ia passar lá na casa dos meus avós. Aí era na rua Gurganema, fazia frente com o rio Paraíba. Em 23, agora naquela época morria muita criança e que não tinha muito médico aqui em Arapiraca, só tinha o doutor Geraldo Cajueiro e a doutora Dagmar, que era a casinha de saúde ali na Avenida Rio Branco. Aí depois foi tranquilizando e tudo mais. Desses 23 filhos, só sobrou 6 para contar a história. José Alves Bezerra, Vicente Paula Alves Bezerra, Mauro Jorge Alves Bezerra, 3 mulheres, Junaína Alves Bezerra, Josefa Rosilana Alves Bezerra e Maria Aparecida Alves Bezerra. Nós moramos nas Cacimbas, moramos lá vizinho Nezinho, moramos na rua 30 de Outubro, aí fomos para a Avenida Ventura de Faria 45. A vizinhança era poucas casas, uma da outra e tal, e não era como hoje não, aglomeração de pessoas conversando, tudo. A casa era casa simples mesmo. Com 8 anos, tinha ali o supermercado na Avenida Rio Branco. Aí em frente tinha um sapateiro e minha família, meus tios eram sapateiros, e eu comecei o pessoal botava meia sola, 2 sapatos, só era meia sola mesmo, e eu engraxava, eu com 8 anos de idade ali. Agora, para ganhar o dinheiro, para quando for dia de sábado, chegar ali na Pinguim, onde é a Globo hoje, para tomar o sorvete. Olha, de 8 em 8 dias era que eu tomava o sorvete. Aí um tempo atrasado, mas que era gratificante, era bom. Dia de segunda-feira, tinha um filme lá no Cine Trianon,
e depois tinha a série. Aí na outra semana a gente não perdia não. Para sair, ver como é que ele saía daquele perigo. É um negócio tudo infantil, mas era bom. Toda vez que eu ia bater uma pelada e papai chegava de noite, uma hora eu fui jogar bola, porque se soubesse que eu fui jogar bola era uma pizza que eu levava, mas eu ia. Eu estudei, primeiro foi no Adriano Jorge, depois Instituto São Luís. O Instituto São Luís era tão rígido que eu vou lhe dizer, ali na praça da prefeitura, que a gente como chama, tinha uma sinuca, pois eu joguei de fada ali, uma sinuquinha, um rapazinho, assim, meio criança ainda. Aí o pessoal viram e disseram lá, eu fiz 500 vezes, assim ó, não devo jogar sinuca de fada, ou era fardado, não devo jogar sinuca fardado, foi 500 vezes. Eu estudava de manhã, aí terminou a aula, umas 11h30 para 12 horas, e o pessoal chegava 1h30, depois chegava 1h30, eu ainda estava lá, em 250, aí em 3 horas da tarde, aí mandava um recado, que não tinha telefone naquela época, mandava um recado para o meu pai. Logo o professor Manuel de Oliveira Barbosa era o vice lá, né, o vice-diretor, aí ele mandava um papelzinho para a mamãe, que era São Compadre, que ele era meu padrinho. Venham vocês 6 aí da frente, 5 vezes 4, 20. Você respondia aí, 9 horas você não sabia. Aí o caba dizia aqui, 9 horas 2. Aí a palmatória no cabo. Só porque você não disse 20, 9 horas 2. Professor Benildo de Geografia, aí vocês 6 vêm aqui pro Biru. E tinha castigo, rapaz, que a gente pelava as pestanas, como diz o mais antigo. Que quando falhava na classe, aí o professor disse, vai estudar na outra classe ali, vá. Chegava lá, a gente chegava lá na classe, pedia licença pro professor, se ajoelhava lá e ficava com o livro, o pessoal tudo olhando. Era difícil, rapaz, era difícil daquela época. Para a gente ir para o ginásio, tinha um livro dessa grossura assim que chamava Admissão. Admissão ao ginásio. Era um vestibular para poder a gente entrar no Colégio Bom Conselho. Aí foi que eu fiz aí Colégio Bom Conselho. Aí nesse período do Colégio Bom Conselho, a gente lá na Avenida Ventura de Farias, ainda estudei um ano foi 2 no estadual, no Quintela, que a gente chamava o estadual. Aí voltei para o Colégio Bom Conselho, aí terminei o ginásio, que naquela época era o ginásio, aí depois era o secundário. Aí terminei também o 3º ano de contabilidade para fazer vestibular, que é o terceirão hoje. Mas naquela época não tinha vestibular aqui, só tinha em Maceió, e só quem ia era o Cid do Rio, a gente não ia não. Era filho de João Lúcio, filho de Alonso de Abreu, filho do Sumeiro aí, tudo era quem ia para lá, que a faculdade era particular e tudo particular, e quem ia, quem tinha dinheiro. Aí meu pai não tinha e eu não fui. Eu era doido para ser engenheiro arquitetônico, rapaz. Planta de casa, tá, lá vai. Hoje eu estava bacana, né? A energia do Valdomiro, quando era do seu Valdomiro Barbosa, quando era meia-noite apagava, ficava a Arapiraca toda escura. O papai comprou uma geladeira a gás. E o pessoal disseram que foi minha mentira, que era a gás. A água era na Zancorota com os jumentos. Agora, a melhor água aqui de Arapiraca era na rua Nossa Senhora de Fátima. Todo de manhã, você sabe o que é ancorota, não sabe aquelas ancorotas que botam no jumento? Tinha as cacimbas ali do povo. Cacimba que vendia água dali. A água melhor de Arapiraca era aquela. Você não sabe para criança? Pronto, aquela rua ali, todinha ali, tinha as cacimbas ali, perto que tinha um tanque lá da Dona Dália. Aí, um tanque lá e
perto do tanque, fazia atrás da casa do povo, fazia as cacimbas, rapaz. Para beber, cozinhar, lavar roupa, tudo. Agora a água daquela época era melhor que a do São Francisco. Não era saloba não, pai. Ainda hoje a água tranquila é dali da Canafista, que esse poço aí da Canafista, que a Coca-Cola comprou, faltou pouca coisa para ser água mineral aí. Você sabe disso, né? Ali na ladeira do Claudemir, dobrando ali, indo para Canafista, tem. E a Coca-Cola comprou e fez os poços artesianos lá, e quase que dava água mineral, só faltou poucos graus. Para a gente passar um disco, era aquele disco de vinil, e a gente trocava as agulhas. Naquela época, o papai gostava de Vicente Celestino, era antiguidade. A televisão, quando veio chegar uma preto e branco, a gente já era rapazinho. Já. O fogão era a lenha, depois veio o fogãozinho, parece que era Esmaltec o nome aí, a gás, aí foi um sucesso. Pai. A Feira do Carvão aqui em Arapiraca era ali no Bosque da Arapiraca. E o bairro ali, o nome antigamente era Olaria. E fazia tijolo e tinha o carvão ali, era a feira de carvão ali. Quando a gente vai para a prefeitura ali, ali era a carvoaria. O Severino Bananeira, ele vendia carvão num jumento. Quando ele botou a fábrica de fumo, ele já estava mais estruturado um pouco. Aqui, queimando a barra, você passava numa rua dessa aí, as casas, a mulher era tudo instalando fumo. Ali na rua 30, aquele salão ali, que tem aquelas clínicas ali. Ali no mínimo tinha 100 mulheres ali, 100, instalando fumo e os cabas juntando e os cabas enrolando fumo. O pessoal jogava o estado de fumo ali na frente. Aí era pivetada ali, tirando o que ficava no talo. O divertimento da gente era a piraca todinha, era na Praça Marques. Passeando ali na Praça Marques. E todo mundo ia lá, papai dizia às 10 horas. Se chegar 10h05, já sabe. Viu? Quando eu olhava assim, de que tá falta 10 para as 10, eu tirava da carreira, na carreira dali, da Praça Marques, Avenida Ventura de Farias ali, para chegar na hora certa, porque senão apanhava. Seu Bettino Mendonça era do mesmo jeito. Um negócio também que marcou aqui em Arapiraca na nossa vida foi Frei Damião. As missões de Frei Damião, eu morava ali perto do Campo do Asa, eu dormia no chão e o pessoal que vinha do Capim, do Canaã, as amigas da minha mãe e do meu pai, a gente cedia a cama para elas ir para a missão de Frei Damião, a Santa Missão. E a gente não perdia um. Agora, o pessoal antigo vinha para orar e nós para paquerar as meninas. A Santa Missão. Aí, resultado, mas também era bacana. É um negócio assim que não sai da cabeça do povo. Um negócio também que marcou muito para nós, que era um divertimento grande, eram os comícios de Arapiraca, que não existe mais. Era Devaldo Suruagi, era Higino Vital, João Lúcio, Zé Lúcio, essa época do Francisco Pereira. O Nezinho, o papai só votava nele, rapaz. Eu tenho mais ou menos a impressão assim que o primeiro voto para deputado que eu votei foi nele. Era o Palanque. Aí, resultado, os candidatos diziam o que ia fazer na gestão dele e tudo mais, tá, e todo mundo aplaudia. Às vezes tinha confusão, MDB e Arena. Hein? E teve um comício aqui, o cidadão do MDB que veio para aqui,
Ali vizinho a igreja antiga de Nossa Senhora do Bom Conselho. Rapaz, deu um cacete ali que o pessoal correram. No outro dia amanheceu sandália, de calçado, tudo, que foi ruim ali. Eu estava lá e começou o cabo a discutir um com o outro, o outro palanque lá e o outro lá, e um falava de um, outro falava de outro e tudo mais. Aí começou a bagaceira, e nós relavamos tudinho. A Praça Marcos era mais o finado Zé Lúcio que fazia lá. Zé Lúcio, João Lúcio, que morava ali na Praça Marcos. Aí depois veio o Luiz Cavalcante, que era da Arena, que esse pessoal era da Arena. Os políticos aqui da Arapiraca eram tudo gente boa, só era mais ruim os cabas que vinham de fora. O seu Francisco Pereira foi prefeito um bocado de vez. Seu João Lúcio um bocado de vez. Eu me lembro do deputado Marcos da Silva. Ali tinha o Clube Ara, tinha a Rádio Cultura de Arapiraca, tudo ali. A primeira rádio de Arapiraca que eu conheci foi a antena de publicidade. Era Zé de Sá, era esse pessoal, o Jabaluço. O Bill, que era um locutor muito bom também. Negócio que marcou também, que a gente não perdia, foi o Clube dos Sumicultores de Arapiraca. A gente não perdia, o baile lá, tinha o Leão na Roça, que era o Lions Clube, que fazia no São João. Tinha Natal, Ano Novo. O Réveillon lá, o padre ia celebrar a missa lá, entendeu? Aí tinha o Réveillon. O Clube de Sumicultores marcou muito aqui em Arapiraca. Foi um clube que a Arapiraca toda participava dele, rapaz. Era bom demais. Aquelas paisagens, tudo ali foi o Ismael Pereira que fez. Aí na época do Dinho, o Dinho me chamou para eu consertar. Eu consertei, pintei lá tudo direitinho, tal. Preguei aquela letra da frente do clube. A maioria do pessoal tudinho ficaram tristes com esse negócio aí, com essa venda desse clube, rapaz. Agora fizeram o clube no Acobó, disse que tá maravilhoso. Mas você acha que os caras velhos vão para lá? Não vai mais não. E a história nossa é aqui, rapaz. O carnaval aqui era o seguinte, tinha o curso, vocês sabem o que é curso? Os carros andando ali pela Praça Marcos, descia pela Avenida Rio Branco, jogando serpentina, confete. Aí tinha a escola de samba 30 de outubro, que eu fazia parte dela também. Aí eu já estava rapaz, né? Tinha a bandinha do Dedé, tinha bloco carnavalesco. A Maria Aparecida era a nossa costureira para fazer as nossas fardas. De dia era a gente fazendo as visitas na casa do povo. Aí, tomando a cervejinha, a cachaça que vinha, a gente bebia e tocava na casa do povo. Quando era na quarta-feira de cinza, o povo reclamava. Mas, rapaz, vocês não passaram lá em casa? Eu digo, não deu tempo não, rapaz, era assim. Aí era de dia, a gente tocando na escola de samba, e à noite desfilando também, aí quando era 10 horas da noite ia para o Clube Sumicultor, aí amanhecia o dia lá. O clube era bom demais, o carnaval. O seu Néstor Palmeira era o maestro da banda. A sorveteria central ali onde é o posto 30, sabe como era que a gente fazia? Quando vinha do clube às vezes, aí o Zé Barbosa, que foi prefeito também, disse, Mauro, quando você vir do clube, vem ralar um coquinho aqui para nós, rapaz. Aí até tem os mariscos aqui, aí a raça que vinha do clube, aí ralava os cocos para fazer os picolé e sorvete de coco. Toda a vida nós fomos trabalhador. Os carros de picolé e tudo, era quem eu pintava, era eu, rapaz. O nome do picolé, desenhava os picolé e tudo. No Lago Dom Fernando Gomes tinha um canteiro no meio, ali. Aí tinha o bar do Zé Bernardino, que tinha a sinuca. Tinha o bar do pessoal de Lajedo, porque o filho dele, o apelido era até Gordurinha, que ele era magro.
O São Paulo era um pai para nós ali, rapaz, era gente boa demais. Ali Terapiraca, tudo no Bato de São Paulo aqui. Era filho da farmácia, era esse pessoal tudinho. João Pioio botou um barzinho, a gente só via lá. Era caldinha, era tudo. João Pioio era bacana. O Zé Coelho ali era a ressaca que a gente tirava, era ali, eu, o Dono Zé, tá turma aqui. Aí ele um arrumadinho que ele fazia de chá com feijão de corda, mas não tinha ressaca que não tirasse. Mas nós bebíamos mais umas 4 lá, pô. Era a tranquilidade, que a gente só comia peixe, camarão, caranguejo. Só quando ia comprar dia de segunda-feira. Por isso que tem ali, onde tem as eletrônicas, era a feira dos peixes ali. O Asa é do coração. Eu sou do Asa desde o poeirão, meu irmão. Era o CSE que toda vez dava briga aqui nos torcedores. Era o CSE, agora o CSA era mais tranquilo, agora o CRB toda a vida foi briguento. O Penedense também era onho, mas eram umas brigas, não era como hoje não, pai, que hoje é diferente. Aí depois o Jovelino fez a banda dele, aí o professor Pedro Reis fez o hino do Asa, e a parte musical é dele, do hino do Asa, do Jovelino. O Alto do Cruzeiro, rapaz, era o seguinte, era a festa do Ano Novo, era lá. Agora tinha uma ponta ali, e ali era um rio só, ali com aquelas baronesas. A delegacia era ali por trás do comércio, que tinha delegacia e tinha a fábrica de vinagre de São João Lula. E a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, que vai começar agora domingo, era ali no comércio e descia e ia até o Alto Cruzeiro, rapaz. Aí o Jabalúcio me botou para eu ser locutor uma vez. Mas eu vou dar a saidinha, fica aí, além das cartas do povo. Alô, alô, fulano de tal, segue essa mensagem apaixonada para fulano de tal e tal. A comunicação era assim. Antigamente aqui, rapaz, era disputa do azul e vermelho. Era o seu Pedro Alexandre, ali da Rua 30, contra o seu Gemiro do Encarnado. E eu sou Pedro Alexandre do azul, mas ele botava nota de 10 demais. Ixi Maria. Eita, o azul, aí a torcida. Viva o azul, pessoal, viva! Viva o Encarnado, viva! O meu primeiro emprego foi em loja de tecido. Quem fazia aqueles cartazes todinho com os preços era eu. Cartonista, fazia os preços das promoções e tudo, aí comecei. Eu trabalhava na loja e comecei a me interessar nos letreiros. Aí o cara disse, Mauro, você tem capacidade de pintar a porta da loja? Eu digo, tenho. Sem ter. Aí pronto, aí o nome da loja, eu desenhava lá, agora só que era trabalhosa, que as portas de rolo antigamente eram daquelas assim, não é assim, mais assim não, era, entendeu? Aí eu sábado de tarde e no domingo. Quando a loja fechava, eu estava lá. Aí no domingo, eu trabalhava o domingo todinho, mas primeiro ia para a missa, que toda a vida nós somos católicos. Papai levava tudo a gente para a missa ali na Nossa Senhora do Bom Conselho, a antiga, né? E quando eu saía de lá, tomava um cafezinho e ia para a loja, pintava. Aí na segunda-feira eu entregava a chave da loja. Fiz Armazém Narciso, loja pernambucana. Ali o Pascoal também, do pessoal antigo. Finado PDO também, que o Bartolomeu tinha um irmão dele que era sapateiro e o Bartolomeu encaixava o sapato que o menino fazia. Era igual a mim, o Bartolomeu, é um grande amigo meu. Aí ele foi se estruturando, de engraxate ele passou a ser gerente do seu PDO. Eu que fazia o nome a ele.
Quando lançaram o fumo do Zé Alexandre, o Extra Forte, aquele desenho tudinho era eu, o baú, tudo tal, era eu. Eu fazia na mão aqui e mostrava o cara, vai ficar assim seu letreiro. Eu pegava um lápis, o papel aí, o papa, quer manuscrito, quer. Aí eu desenhava o manuscrito aqui, vai ficar assim. Quer, a gente chamava naquela época letras garrafais. Aí essas letras com um O, a pessoa um O. Uma letra O, a gente faz a letra todinha do alfabeto. O Ismael Pereira não pintava assim não. O Ismael Pereira era quadro. E a primeira fábrica de letreiro aqui, luminoso em Arapiraca, foi o Ismael Pereira. Eu ajudava o Ismael lá. Era eu, o Chico Varte, o Geraldo Pindorama, a gente tudo era lá, mais o Ismael lá, conversando e tudo. O Fumo Rei do Nordeste foi ele que... O Fumo do Bom, ele. Eu já fui o Extra Forte, aí veio do seu Aurelino, aí eu fiz com 2 folhas, foi eu. O seu Aurelino, fiz o desenho, eu fiz a arte dele, fui para o Jornal do Comércio, em Recife, que os clichês eram de ferro. Aí mandei fazer o clichê, passei na Arazil, em Maceió, e me lembro como hoje, ele disse, encomende 1000 embalagens para mim. Aí eu encomendei e trouxe. Aí quando cheguei de São Aurelino, aí pronto. Aí começou o fumo, era ali na Expedicionário Brasileiro. Era eu, o Renan, o Ismael Pereira, Zé de Sá, o Chico Varte, o Zezito Guedes era escultura, o Zezito Guedes. Aqui tinha muito profissional, rapaz, aqui antigamente. O quadro era um hobby para nós, né? Assim, só quando tinha tempo ia pintar o quadro, mas um era letreiro, outro era funcionário da prefeitura. Todos eram assim. Era assim que a gente fazia nas lojas, tudo. Eu trabalhei muito em Arapiraca. O seu Luiz, eu conheci o seu Luiz, ele novo, o seu Luiz do supermercado São Luís. Eu fiz letreiro para eles e tudo. Até hoje trabalho com letreiro. Aí foi minha sorte, foi o pouco que eu arranjei, mas o pouco com Deus é muito, foi em letreiro. Por incrível que pareça, a primeira era Francisca Amaral de Oliveira. E essa segunda é Francisca Pereira Bezerra. Eu sou Mauro Jorge Alves Bezerra e ele Mauro Jorge Pereira Bezerra. Quando eu cheguei nessa rua aqui, era no barro, muitas carroças aqui, que tinha muitos carroceiros, carroça de burro, tinha muitos carroceiros aqui. E gostei da Rua Duque, estou até hoje, 52 anos estou aqui na Rua Duque. O doutor Moacir era um pai para nós. O doutor Moacir toda a vida foi educado. Toquei na banda do Colégio Bom Conselho 12 anos. Agora, depois de 45 anos para 50, eu fui convidado para tocar agora em 2025 e toquei no velório dele e toquei agora no dia 30 de outubro. Foi gratificante. Aí eu cheguei lá no ensaio, eu digo, esse aqui é o forró da Coreia, só tem velho. O Zé todinho foi convidado, rapaz, a maioria. Aí teve o Enildo, que está em Tocantins. Aí, resultado, ele em Tocantins, ele veio para cá tocar só no dia 30 de outubro, rapaz. O Enildo. Aí, da minha época, tinha eu, o Enildo, o Genésio e o Aloysio. Aí os outros eram velhos, mas era no período que eu saí. Quem se acorda mais cedo aqui para abrir o salão sou eu. Quando é 6 horas eu estou aqui, quando eu tenho serviço. Quando não tenho, eu vou às 7h30, 7 horas. Mas 6 horas eu já estou aqui no salão, 6, 6h30.
O básicozinho que eu também não posso estar trabalhando demais não também, não. Que não tem ninguém mais para trabalhar com cara mais não. Não existe mais não. O recado veio aqui. Chegou aqui, seu Mauro, o senhor é artista plástico e tal, e tal, e tal. Nós estamos escrevendo um livro, Raiz de Arapiraca, e o senhor vai fazer parte dele e tal. E falou no Ismael Pereira. Aí ele telefonou até para o Ismael, que o Ismael voltou para Aracaju. Disse: Ismael, eu estou aqui com um grande amigo seu, Mauro Jorge. Sou o rapaz, tudo bom? Ele me telefonou daí do salão, é desenrolado ele, usando. Aí, pronto, ele disse: ó, seu Mauro, aí ele disse: ó, um pessoal vem aí para fazer uma entrevista com o senhor. E depois o pessoal veio outro pessoal, aí o Caio disse que vocês vinham para cá. Ele já me deu o toque. Pode esperar que os caras venham aí na sua casa. E tá certo, meu amigo. Rapaz, é gratificante. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa dádiva maravilhosa que Ele me proporcionou. Agradeço a minha família e agradeço a primeira família que eu casei, a segunda família aqui. Eu já criei uma família lá e aqui já criei outra. Tudo a graça de Deus, e espero em Deus que Ele me dê mais uns anos de vida para eu continuar aqui com vocês, né? Para vocês que estão me assistindo, espero em Deus, se vocês foram novos, que chegue a minha idade, que a velhice é gratificante. Espero em Deus que vocês cheguem pelo menos à minha idade. Tudo de bom para vocês. Tchau.